Saudações. Tem um poema japonês que foi musicado e incrivelmente apresentado num anime antigo chamado Beck. Mas não fala sobre aquele Beck, não. É uma banda de rock. O anime é sobre uma banda de rock. Mas é o poema que nos interessa. Ele fala sobre alguém, né, que tem uma amada, mas assim como ele não pode alcançar a lua, ele também não pode alcançar a amada. Então ele pula no reflexo da lua na água. Mais ou menos como se eu não pudesse, e acho que eu não posso, né? Não estou nas condições físicas, nem sei se eu tenho mais a idade de fazer o que eu fazia quando era pequeno, provavelmente não. O bom senso diz que não. De subir naquela goiabeira, não posso alcançar mais ela. E eu não vou tirar pedra nela para colher o fruto. Isso tudo é muito simbólico, mas eu não vou fazer isso. Então o que eu poderia? Eu poderia pular na água e assim abraçar, se não a goiabeira, porque tem gente que tem altos delírios em goiabeira, né? Eu poderia abraçar a imagem da goiabeira. A gente faz imagem das pessoas e acredita que essa imagem que a gente faz das pessoas é a própria pessoa. Na verdade, a gente faz isso com tudo. A gente faz isso com todas as coisas. Confunde a imagem do real, vamos chamar isso de realidade, com o real mesmo em si. E não é, cara. Esse céu azul refletido na água não é o céu azul. Essa goiabeira não é goiabeira. São só reflexos da realidade. Isso é importante dizer porque eu não tenho a pretensão de entregar para vocês a goiaba. Eu tento fazer uma imagem. E é só o que eu posso fazer. Nesses dias, já faz alguns tempos, já faz uns 4 ou 5 dias que eu não faço live. Vai ser assim por mais uns 4 ou 5. Para quem tem acompanhado a minha saga, fica óbvio que ou eu tô com gripe forte ou eu tô com Covid. Como eu tomei vacina contra a gripe, eu acho mais provável ter pego Covid. Eu já dei 2 vezes e os sintomas parecem a exaustão, o cansaço, a dificuldade de respirar. Mas eu sobrevivi a 2 e sobrevivo a 3ª. E eu não tô totalmente isolado aqui. No limite, eu tenho internet. Dá para entrar em contato com o SAMU. Mas eu tô tranquilo e eu acredito honestamente que eu tô muito melhor aqui do que eu estaria no meu barraquinho. Certo? Aqui eu tenho um ar úmido, eu tenho muita paz. Minhas obrigações aqui são poucas. Eu tenho que regar o jardim, a hortinha, umas mudas, alimentar os peixes, as galinhas, os cachorros, dar sal proteinado pro gado, recolher os ovos. Então é tudo coisa muito simples, sabe? E me faz bem. Me faz bem. E eu acho que para recuperação, se sentir bem, respirar um ar mais limpo, um ar mais úmido é mais interessante do que ficar lá isolado no meu barraquinho. Então eu tô bem. Certo? Eu tô bem. E tentando não confundir a imagem com o reflexo dela. Nesse sentido, eu quero responder a uma questão levantada por um seguidor do canal sobre os motivos que teriam levado o presidente Lula a indicar Dilma para o novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco das BRICS. Aí é mais complicado, porque eu teria que fazer um desenho do céu e da goiabeira refletido no lago, porque o presidente Lula, ele é um animal político. Ele é o maior político brasileiro, não só do século, não só do milênio, da história, né, claro. Getúlio Vargas foi presidente 2 vezes.
e fez grandes transformações nesse país. Mas nada se compara ao presidente Lula, inclusive pela própria trajetória. Ele é um ser humano excepcional, um político excepcional e de uma inteligência excepcional. É muito difícil a gente analisar quem é mais inteligente do que a gente. Por isso que, se vocês olharem meu perfil na rede social das tretas, fevereiro do ano passado eu falava, vai ter guerra. Janeiro do ano passado, na verdade, o primeiro post meu falando vai ter guerra é de outubro de 2021. Vai ter guerra, vai ser assim, assim, assim. Eu acertei que ia ter guerra, mas eu errei completamente a maneira como a guerra seria feita. Eu imaginava que seria uma guerra estilo que os Estados Unidos fazem, né? Choque e pavor, e depois ocupa. Porque é o estilo de guerra que a gente conhece, né? Que os Estados Unidos fazem, que a OTAN faz. Bombardear tudo, destruir tudo, a imprensa fazendo parecer uma coisa bonitinha. Não sei se vocês repararam, na guerra do Iraque, a cidade de Karbala foi destruída 2 vezes. E nenhuma única reportagem sobre as vítimas civis. Diferente de Angola, né? Que quando um míssil atinge uma janela, é escândalo por 2 semanas. Oh, Putin malvado, os russos demoníacos, toda essa palhaçada. Então eu não imaginava, sabe? E eu não sou uma pessoa que, sabe, um ignorante em tais assuntos. Eu me estudo, eu me esforço, eu busco saber, e mesmo assim eu errei fragorosamente como a Rússia faria essa guerra. Porque o Putin é muito mais inteligente do que eu. Certo? Não dá para uma pessoa não tão inteligente analisar uma pessoa muito mais inteligente do que ela mesma sem cometer equívocos. E aqui eu estou reconhecendo a minha humanidade. Quem sou eu na fila do pão para dizer o que o Putin vai fazer, o que o Xi Jinping vai fazer, o que o Ali Khamenei vai fazer, o que o Bin Salman vai fazer? É fácil fazer falar o que o Biden vai fazer, né? Porque, né? Como era fácil saber o que o Bozo faria, o que o Temer faria. São anões morais e corpúsculos intelectuais, certo? Mesmo o Temer, um jurista, bom, mostra a qualidade do direito no Brasil, tá? Fica óbvio. O Brasil tem metade dos cursos de direito do mundo, do planeta Terra, e Temer era considerado um jurista constitucionalista. Os ministros do STF, que foram cúmplices na derrubada da Dilma, participaram da sessão histórica e vexatória, né? Eu lembro do Jorge Luis Borges escreveu um livro chamado História Universal da Infâmia. Se houvesse realmente uma história universal da infâmia, o episódio do golpe contra a Dilma, presidido por um ministro do Supremo, em favor de um jurista, é claro, colocaria tranquilamente um capítulo sobre o Brasil. Nós temos o pior direito desse planeta, os piores operadores do direito desse mundo, porque não é que nos cabe ser cínicos, ou covardes, ou cúmplices de regimes ditatoriais. Não. É um problema moral, muito mais do que intelectual, muito mais do que uma questão de você saber as motivações escusas por trás do ato jurídico brasileiro. Você tem um problema moral profundo no judiciário brasileiro. Não teria havido golpe, não teria havido Temer, não teria havido Bozo, não teria havido 700 mil mortes. Cara, a Dilma, vocês se lembram que a Dilma foi deposta? Por um crime que mais tarde comprovou-se que não aconteceu e que logo em seguida a deposição dela deixou de ser crime. Vocês compreendem isso? E vocês se lembram do que o Temer fez? Do que o Bozo fez em 4 anos e não aconteceu absolutamente nada com esses dois? Então, a justiça brasileira, ela não é só incompetente, ela é cínica, ela é covarde, ela é cúmplice do que há de mais abjeto e imundo, talvez, na memória moral da sociedade humana em qualquer tempo. Mas isso é uma coisa. Outra, como eu disse, muito diferente, é analisar o que o presidente Lula, muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais experiente do que eu quis. Eu posso dizer o que ele conseguiu. Da mesma forma que à medida que a Rússia foi agindo, foi ficando cada vez mais fácil observar os objetivos dela. E aí sim, as minhas análises ficaram mais acuradas.
Né? Vocês podem ver que eu errei muito pouco no que eu falei que iria acontecer. Eu tenho esse canal desde 2008. E sobre o assunto específico do conflito na Ucrânia, eu publico há quase um ano aqui e há mais de 2 na rede social das tretas. Tem muita coisa sobre tecnologia, sobre estratégia, sobre tática, sobre interesses, sobre personagens publicado, mas analisar o que o presidente Lula quis é uma tarefa que está além da minha capacidade. Seria como eu dizer para vocês que estou sentindo o sabor daquela nuvem, enquanto na verdade eu só estou vendo o reflexo dela na água. Das coisas realmente importantes, das coisas realmente profundas, a gente não tem senão reflexo. E eu tenho isso gravado pela minha miopia. Mas o que eu posso te dizer? O objetivo do presidente Lula foi só a desdolarização? Cara, duvido. Ele foi copiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos responsáveis. Os Estados Unidos, né, que todo mundo sabe agora, tá claro, Wikileaks. O próprio Moro, gente, que anão intelectual, né, que homúnculo moral, ele deixou claro, ele admitiu que o FBI ajudou, né? O Dallagnol, o outro, deixou claro que teve o papel dos Estados Unidos, que eles ajudaram. Os Estados Unidos adoram ajudar os outros, né? Um país famoso pelo quanto ajuda. Eles deixaram claro que conspiraram contra a soberania brasileira, a favor de um golpe de Estado com uma potência estrangeira. Eu nem preciso dizer qual seria a punição disso na China, na Rússia ou nos próprios Estados Unidos. Procura saber o que os Estados Unidos fariam, procurando sobre o casal Rosenberg. A pena porque o Moro fez nos Estados Unidos seria a morte. Na China a mesma coisa. A Rússia na prática aboliu a pena de morte, né? Mas agora na prática também voltou. Então eu creio que a pena porque o Moro fez, porque o Dallagnol fez, seria a morte. Não só em Rússia, não só em China, nos Estados Unidos, seria a pena de morte, a pena capital. Que é traição em altíssimo grau. São homúnculos. Homúnculos. E diferente do presidente Lula, que ele não é um homem zarrão. Ele está na vida e na história ao mesmo tempo. Ele nem teve que sair na vida. Ele já está na história. Mas eu diria que o presidente Lula, mais que ninguém, entendeu os perigos que ele corre e corria. Ele entendeu as serpentes terríveis com as quais ele tem que lidar todo santo dia. Globo, Folha, Estadão, Fadas da Floresta, Identitários, Partido Democrata, Neocons. Não vou nem falar do bolsonarismo, né? Porque o bolsonarismo é só perverso, mas eles são todos muito burros. Eles são absurdamente burros. Para nossa sorte da nossa democracia, eles são inacreditavelmente burros. É uma desinteligência que assombra. Mas alguns dos inimigos do presidente são inteligentes, são capazes, são perversos além da conta. Então o presidente Lula, claro, conversou com Xi Jinping, a maneira como foi tratado na China é extraordinária. Conversou com os nossos irmãos árabes, com os nossos irmãos sauditas, com certeza trocou ideia com muita gente. E a Dilma não é só provavelmente a mais digna política que esse país já teve. Uma mulher de uma coragem, de uma ética, de uma... Cara, eu fico sem palavras. Ela é de uma dignidade. Compara o covarde do Bolsonaro. Só ofende mulher, não tem coragem de falar nada contra homem. Nunca teve, na vida inteira dele, ele nunca teve coragem de ser homem e falar alguma coisa na cara de um homem. Sabe, ele falou muita merda contra a política, contra jornalista, contra cientista. Eu queria ver ele falar uma coisa, metade do que ele falou para Maria do Rosário, na cara do Ciro Gomes, por exemplo. Ele não tem coragem. O Bozo não é só um homúnculo moral.
um ser de inteligência limítrofe, é um covarde na acepção mais ampla do termo. É um absoluto covarde. Na contramão dele, no exato oposto dele, nós temos a Dilma. Um dos seres humanos mais dignos, se não o mais digno, que já pisou a política brasileira. O palco da política brasileira. A história ainda vai fazer justiça a Dilma. Vai fazer justiça a ela. Eu tenho críticas a ela, sabe? Porque ela não é deusa. Deus eu tenho. Mas ela é uma mulher de uma dignidade, de uma estatura moral, de uma coragem, de uma fibreza, de uma honradez, de uma honestidade. Meu Deus, que mulher honesta, que mulher honrada, que mulher digna. Cara, a pergunta não é nem por que o presidente Lula escolheu a Dilma. É por que ele não escolheria. As razões dele, cara, eu só liguei para tentar adivinhar, não. Estão muito além da minha capacidade de compreensão e do fôlego que eu ainda tenho para falar. Mas é como eu disse, sendo inteligente, perspicaz, capaz, experiente, como o presidente Lula é, por que ele não escolheria a Dilma? Então eu termino essa resposta com uma pergunta. Eu sei que é um jeito horrível de terminar respostas, mas eu reconheço que não tem capacidade intelectual, empírica, para dizer o que o presidente Lula tinha na cabeça. Gratidão, inteligência, confiança, fé, com certeza. Então eu não quero terminar com a maluca corrupta da goiabeira, não. Já descobriu que ela fanou dinheiro, né, ONGs e tal. O que aquela mulher fez é engraçado, né? A gente tá falando da maluca, da insana, da perversa, da psicopata, da sociopata, da goiabeira, e tá falando do exato oposto dela, a coisa mais oposta possível ao ser maligno que ganhou fama uma história da goiabeira, que é a presidenta Dilma. E a gente também fala do exato oposto, que é aquele miliciano covarde, de inteligência limítrofe, vil, baixo, imundo, que é o presidente Lula. Eu não estou dizendo para vocês concordarem com ele politicamente. Eu mesmo sou anarquista, não confio em governo. Mas eu acredito na grandeza de seres humanos, alguns poucos seres humanos. Então, presidenta Dilma, presidente Lula, porra, eu tô aqui publicamente dizendo que eu não sou ninguém para analisar o que vocês pensam, o que vocês pensaram. Mas eu agradeço mesmo assim a quem me fez a pergunta, por me considerar capaz de responder o que o presidente Lula pretendia. E é claro que a pessoa se mostrou errada, eu não sou capaz de responder isso. Não tenho a mínima chance. Mas eu agradeço imensamente por acreditar que eu poderia ser. Muito obrigado. E a todos que eventualmente me perguntam, sempre que eu puder, eu reúno área e respondo. Correto? Espero que as coisas melhorem para mim. Mas assim que eu sair dessa, a gente volta. Mas se o fôlego agora não dá para andar, para gravar paisagem, mal dá para me falar, meu cérebro continua funcionando. Ainda que não seja capaz de coisas como alguns dos meus seguidores acham que eu sou. Mas sobretudo,
Deu pulso, ainda pulso. Fiquem bem.